Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Vamos falar do amor de Deus, né? Como já fora dito aqui, o amor de Deus transcende as gerações. O amor de Deus é de geração em geração. No caso, falardes algo. O povo mudou, o povo muda. O povo continua idolatrando, continua sendo um povo desobediente à vontade de Deus. Um povo que sabe o caminho que Deus já nos dera, que é Jesus Cristo, não quer buscar somente a Jesus Cristo. O que faremos? Nós, cristãos, viveremos para a glória de Deus. O versículo de hoje é Salmos, é tão simples, Salmos 27, capítulo 27, versículo 1 e 2. Aleluia, Deus. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Grandioso és tu, Senhor. Isso mesmo, glorifique o nome do Senhor. Deus te abençoe. Vamos lá. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Versículo 2. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz. Quando eu digo o Senhor é a minha luz, eu estou dizendo o quê? Que Ele me mostra o caminho. Ele me guia, Ele me leva pelo caminho que Ele já está escrito por Ele. Se eu for obediente, o que eu vou fazer? Eu vou seguir esse caminho. Agora, se eu for desobediente, Ele mandar eu virar para a direita, eu farei o quê? Eu virarei para a esquerda. O que acontecerá com Jonas? Deus mandara ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Nesse caminho, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. A Bíblia não fala que é uma baleia, fala um grande peixe. Nós supomos que seja uma baleia, mas o caso não importa. Importa que Deus estava com ele, Deus teve misericórdia dele, ao ponto de fazer o navio afundar, não quase afundar, ele ser jogado do navio, e no caso fora jogado, e ele passou 3 dias, depois o peixe deixou numa ilha, e depois ele foi pregar a palavra. Ele foi obediente à vontade de Deus, mesmo sendo desobediente no começo. E a minha salvação. Vou ir para os céus porque eu sigo e sirvo a Jesus Cristo. E todos iremos, né? Porque nós seguimos e servimos a Jesus Cristo. O Senhor é a sua luz e a sua salvação? Glória a Deus. É a sua salvação? Você reconhece a Jesus Cristo como seu único Senhor suficiente, Senhor e Salvador da sua vida? Amém, né? Todos reconhecemos porque nós já conhecemos a verdade, a palavra de Deus em João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já somos libertos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor, suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia. De quem temerei? Por sermos de carne, nós temos medo até da nossa sombra, né? Não é? A irmã Silvia deu risada. Na verdade, nós temos medo de tudo. O Covid estava aí, nós tínhamos medo. Nós estávamos lutando contra ele, mesmo sabendo que o nosso Deus nos protege. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, mas nós temos medo. Nós temos medo e queremos não... Como que eu vou falar-lhes? Não sermos desobedientes às leis dos homens, né? Não era necessário utilizar máscara, nós utilizávamos. Por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Pressão, né? Todos éramos pressionados a utilizar máscara. E agora vocês ouviram falar, não sei se vocês ouviram, está falando que vai vir uma nova onda de Covid. É tudo coisa do inimigo, né? Ele já está derrotado, mas no caso ele não se rende, né? Nós deveríamos ser assim, nós
quando estamos numa luta, numa peleja, nós estamos pelejando, mas no caso, nós não devemos nos prostrar para o nosso gigante. Nós devemos consagrar a Deus, pois o nosso Deus vence por nós. Aleluia. Medo é uma sensação desagradável quando sentimos perigo de algo, né? Então, nós estamos sobre o medo, nós estamos em perigo, nós estamos com medo. Se eu falar-lhes, tem uma pessoa endemoniada na esquina, alguém vai lá expulsar? Todos nós iremos, mas no caso nós ficaremos com medo dela bater, dela dar-nos murro, porradas, mas no caso importa que façamos a vontade de Deus, pois que Jesus Cristo disse: sois meus discípulos e farão obras maiores do que eu fiz. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se beberem qualquer coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas ainda assim nós temos medo, né? Medo do invisível. Nós temos medo do que nos espera. Todos temos medo de um futuro. Mesmo sabendo que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus, ainda nós temos medo. Eu estou mentindo? Ou estou falando a verdade? A verdade esse é o problema do ser humano, que o ser humano não aceita a verdade. Por que que os homens brigam com a Bíblia? Porque eles não aceitam a verdade. Eles dizem que a palavra de Deus é uma palavra ultrapassada, já é uma linguagem antiga, querem mudar, mas no caso, a Bíblia vai mudar alguma coisa. Jesus Cristo nos diz o seguinte, que as minhas palavras já, céus e terra passarão, mas as palavras do meu Pai não passarão nunca, né? As minhas palavras diz. Portanto, a verdade está na Bíblia, e o homem não quer aceitar a verdade. E a verdade bate na cara do homem, dói, porque ele não aceita. E quando você é confrontado, o que acontece? Você quer confrontar, você quer bater de frente, você não quer perder para nada, você quer sair por cima de tudo, mas não importa, importa-nos que estejamos fazendo a vontade de Deus, e não mentindo, não pecando, não errando, fugindo da vontade da carne, né? Somos de carne, mas importa que adoramos ao Senhor em espírito e verdade. No versículo 2, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da sua vida? O Senhor é tudo para você? O Senhor é o teu Deus, o teu Pai? Glória a Deus. Amém. Você é homem, ela é mulher. As duas são mulheres, ele é homem, no caso sou homem. Mas não importa que sejamos morenos, sejamos africanos, sejamos angolanos, sejamos de qualquer nacionalidade. Importa que sejamos negros, pardos, mulatos, orientais. Importa que somos filhos do mesmo Deus, Glória a Deus. do mesmo Pai. Mas o que as pessoas fazem? Elas querem se confrontar. Um quer ser melhor do que o outro, um quer ser mais, um quer ser superior do que o outro. E a lei de Deus é a seguinte: diminua para crescer. Aleluia, Deus. E a lei está desligado? Deus que é. E a lei dos homens, acho que está desligado, né? Obrigado. Levante o negócio. E a lei dos homens você tem que crescer para continuar crescendo. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor. Então, mas vamos glorificar o nome do Senhor, né? Fortaleza para defender, para proteger os ataques do inimigo. O diabo, ele tenta-nos o dia todo, né? As nossas maiores fraquezas, como a pastora havia falado, que é o seguinte, que o diabo nos tenta porque ele conhece a nossa fraqueza. E vocês já ouviram a cartomante, no caso, uma pessoa que faz adivinhação no futuro. Vou falar o seguinte: você está andando na rua, de repente o inimigo está do seu lado, ele ouve, ele vê o que você está fazendo. Aí no caso você passa a falar com uma pessoa, quem está falando com ela? O inimigo. O inimigo fala assim: a pessoa passou, digamos-se lá no centro, passou em frente à igreja matriz, tomou um tombo. Digamos que tenha acontecido com você.
O inimigo estava do seu lado, o que ele vai falar? Você acabou de passar, ninguém viu, só você. Você acabou de passar na rua, próximo à matriz de Jundiaí e tomou um tombo lá. Quem sabe disso? Você só, e o inimigo estava vendo, estava do seu lado. Ele é astuto demais, ele usa as pessoas para querer adivinhar os futuros. O futuro que nós temos, né? Aí no caso, você está esperando, no caso, uma esposa, um marido. Aí no caso, o seu marido vir à igreja ou adorar. Ah, se você continuar fazendo o que você está fazendo, não indo à igreja, não adorando a Deus, não louvando, seu marido vai vir para a igreja. Ele é tão astuto, mas ele está derrotado em nome de Jesus, né? Pois ele não desiste, né? Como eu estou falando, ele é um soldado que luta até o fim, mas não importa, importa que adoremos ao Senhor nosso Deus. Aleluia, Deus. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Oxe, falar de novo. Paz do Senhor. Boa noite. Agora eu tô parecendo homem, não um moleque. Paz do Senhor. Então, fortaleza para defender, para nos proteger dos ataques do inimigo, que os inimigos o dia todo ele nos ataca. E posso fazer um adendo no caso? O inimigo, ele oferece nos pratos. Você é obrigado a comê-los? Você é obrigado a satisfazer os desejos da sua carne com os pratos que ele oferece? Nós não somos obrigados a nada, mas no caso, quem cai somos nós, pois nós temos o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Uma coisa que eu perguntei para Deus é o seguinte: por que as pessoas se suicidam? Por que ele deixa as pessoas se suicidarem? Elas têm liberdade de escolha? Não tem? E o inimigo fica, vai, se mata, você está derrotado. Como no meu caso, eu estava sem andar. Se eu pegasse uma faca, eu me mataria. Mas no caso, as pessoas me protegiam. As pessoas, Deus colocava anjos, colocava pessoas e estava comigo. Ele está comigo, né? E na verdade, o que acontece? Nós somos tão fracos na fé, estamos tão presentes aqui, né? Porque o Todo-Poderoso Deus, ele está ao nosso lado, está à nossa frente pelejando por nós. Êxodo capítulo 14, 14. E o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Mas no caso tem pessoas que têm problemas mentais, problemas do passado, que ela não consegue esquecer o passado, viver o presente e esperar o futuro que de Deus procede. Falar-lhes uma coisa. No caso, quando você vai se despedir, você diz assim, até amanhã, para alguém? Não é correto você dizer, porque o futuro pertence a Deus. Você deve dizer assim, seja feita a vontade de Deus, para o amanhã, se o existir. Pois, na verdade, nós somos humanos. Nós não sabemos o que há de acontecer no próximo minuto, no próximo dia. E se Deus quiser levar-nos, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Mas no caso importa-nos adorar, glorificar, louvar, adorar a Deus em tudo, né? E o que devemos fazer antes de tomar quaisquer atitudes? Orar. Deus, eu tenho essa atitude que eu devo tomar. O que eu devo fazer? Deus vai guiar. Você vai esperar. Deus, ele é Deus assim. Ele é Deus que ele responde rapidamente. Mas no caso, nós insistimos em falar que nosso Deus é o Deus do tempo. Ele é dono do tempo. Mas no caso não importa. Importa que ele vai dirigir-nos. Vai dar um anjo, vai colocar uma pessoa para falar para você. Você vai tomar essa atitude. Aí você ia para a direita, mas você vai para a esquerda. Aí você indo para a direita, vai demorar a sua bênção mais 10 anos para chegar, digamos assim. Só que se você for para a esquerda, chega em 1 minuto, ou 1 dia. O Todo-Poderoso Deus conhece o nosso futuro, né? E nós questionamos a Deus. Esse é o nosso problema, né? Nós fazemos o seguinte. Você tem uma prova, uma luta. Você sabe se essa prova, essa luta não foi Deus que te deu? Para te fortalecer,
para te forjar, para te moldar, ela não vai te matar, mas no caso vai te lapidar, em nome de Jesus. Isso que importa nos adorar a Deus, né? Mas no caso, em todo tempo, todo mundo adora a Deus. Todo tempo, todo mundo glorifica o nome do Senhor. Tem dias que você não fica murmurando, digamos assim, brigando com Deus. Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Deus, por quê? Não consigo entender, Deus. Misericórdia, Pai. Por que dá vontade? Por que o Senhor não me leva? Alguém aqui já pediu para Deus matar? Para morrer? Não estou mais suportando essa luta, Pai. Me leva daqui, Pai. Em nome de me tira desse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Mas no caso, nós estamos murmurando contra Deus quando fazemos isso, né? Importa quando vamos orar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Não importa a nossa vontade, importa a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a fortaleza da minha vida. Ele é a fortaleza da sua vida? Você o reconhece como fortaleza da sua vida, o Senhor Jesus Cristo? Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o meu único Senhor e suficiente Salvador. Ele é o de todos aqui, né? Creio que sim. Mas no caso, por que as pessoas insistem em achar atalhos para os céus? Se Jesus Cristo já se fez homem, veio como carne, como homem, morreu para tirar uma maldição que havia sobre a terra, morreu por nós, nos deu a oportunidade, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para falarmos com Deus Pai, porque antes era só o sacerdote que podia entrar pós-véu, se alguém entrasse morria. Mas não importa, importa que façamos a vontade de Deus. Aqui alguém quer agradar a Deus? Todos queremos agradar a Deus, louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo para todos sempre. E essa palavra é tão simples, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Portanto, nós somos filhos de Deus, somos irmãos, uns não são parecidos com os outros, tem alguns parecidos, mas no caso, importa-nos que adoremos e glorifiquemos ao nome do Senhor nosso Deus eternamente. Agradeço a oportunidade, as palmas do bom Senhor. Aleluia.